de hoje, vamos ver sobre o processo das grandes navegações e como ela influenciou no restante do mundo. Grandes navegações é o nome dado ao processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, encabeçado pelos portugueses a partir do século XV. O processo das grandes navegações possibilitou a existência da expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV e se estendeu até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos pelo mar para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. As grandes navegações foram um processo de exploração do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Levaram a uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. Por meio das grandes navegações, iniciou-se a colonização da América e consolidou-se a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quando o assunto são as grandes navegações, o pioneirismo português sempre se destaca. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, lançaram-se à navegação e exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiram a esse pequeno país da Península Ibérica lançar-se nessa empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas, que tornaram possível seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas e o surgimento de novas possibilidades de comércio. Para os portugueses, todo esse processo resultou na chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Alguns fatores explicam esse pioneirismo de Portugal: a monarquia consolidada, o território unificado, o investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico, interesse da sociedade na expansão do comércio, investimentos estrangeiros no comércio e posição geográfica. No século XV, Portugal era uma nação politicamente estável. Essa estabilidade foi garantida pela Revolução de Avis, realizada entre 1383 e 1385. Com isso, Portugal teve melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Em comparação, as nações vizinhas, Espanha, França e Inglaterra, ainda procuravam estabilidade política nesse mesmo período. Outro fator era a questão territorial, uma vez que o território português já havia sido consolidado desde o século XIII, quando a região de Algarve foi reconquistada dos mouros, muçulmanos que invadiram a Península Ibérica no século VIII. Os vizinhos espanhóis, por exemplo, só garantiram certa unificação territorial no final do século XV. Em relação à tecnologia e ao conhecimento náutico, existem muitos historiadores que atribuem uma grande importância à Escola de Sagres, centro de estudos construído pelo infante Dom Henrique em Algarve. Nesse local, promoviam-se pesquisas de desenvolvimento de melhores técnicas de navegação. Novos estudos, porém, levaram alguns historiadores a questionar a existência e a importância dessa escola no pioneirismo de Portugal. Outro fator importante foi a relevância comercial assumida por Portugal por volta do século XV. Essa importância
e vocação comercial dos portugueses resultaram da influência dos mouros no período em que dominaram a Península Ibérica. Por fim, há que se destacar que Lisboa havia recebido grandes investimentos de comerciantes de Genova, que estavam interessados em transformar a sociedade em um grande centro comercial. Havia ainda a questão geográfica. Portugal estava posicionado mais a oeste que qualquer outra nação europeia. Além disso, era o país europeu mais próximo da costa oeste do continente africano. Isso fazia de Portugal ponto de partida para expedições que buscavam uma nova rota para alcançar a Índia e o tão valorizado comércio das especiarias. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações, processo que resultou em grandes descobertas. Considera-se que as grandes navegações portuguesas foram iniciadas em 1415, quando os portugueses, durante o reinado de Dom João I, conquistaram Celta, no norte do continente africano. A conquista de Celta era parte dos interesses portugueses, que queriam alcançar o ouro árabe e também manter contato com o reino mítico de Preste João, a fim de guerrear contra os muçulmanos. Depois de Celta, uma série de outras expedições oceânicas foram realizadas, e a prioridade portuguesa foi a de explorar a costa do continente africano. Isso porque os portugueses desejavam encontrar, por meio da costa africana, uma rota que os permitisse alcançar as Índias. Esse desejo foi reforçado em 1453, quando Constantinopla foi conquistada pelos otomanos, e o acesso às especiarias ficou limitado. As especiarias eram mercadorias importantes na Europa, porque ajudavam na conservação dos alimentos e melhoravam o gosto, sobretudo das carnes. Também eram utilizadas na elaboração de cosméticos e na produção de medicamentos, e era uma mercadoria de altíssima lucratividade. Durante as expedições que exploravam a costa africana, os portugueses chegaram a locais onde nunca haviam estado. Em 1420, chegaram a Madeira. Em 1427, a Açores. Em 1460, as Ilhas de Cabo Verde. E em 1471, chegaram a São Tomé. No entanto, não apenas de descobertas de locais foram feitas as grandes navegações. Em 1434, um marco importante aconteceu: o contorno do Cabo do Bojador. Esse cabo fica atualmente próximo do litoral da Saara Ocidental e é marcado por uma série de corais pontiagudos e por barcos de areia e por bancos de areias e locais de baixa profundidade. O local era alvo de muitas lendas, justamente porque muitos navios desapareciam nele ou simplesmente não conseguiam atravessá-lo. Muitos portugueses acreditavam que o Cabo do Bojador era um dos limites do mundo e por isso era impossível ultrapassá-lo. Mas o navegante Gil Eanes conseguiu tal feito. Poucos anos depois, os portugueses começaram a usar uma embarcação que se tornou mais apropriada para a navegação no mar. A caravela era mais eficiente em situações em que o vento soprava contra, e foi a principal embarcação portuguesa até o século XVII. Durante o reinado de Dom João II, um novo feito importante aconteceu. O Cabo da Boa Esperança, no sul da África, foi superado pelo navegante Bartolomeu Dias, em 1488. Essa expedição permitiu que as embarcações portuguesas conseguissem superar as águas agitadas desse cabo e deu possibilidade para que uma rota entre Portugal e as Índias fosse estabelecida. O feito de Bartolomeu Dias permitiu que o navegante Vasco da Gama descobrisse um caminho por mar que ligava Portugal às Índias. A viagem de Vasco da Gama foi realizada entre 1497 e 1498, portanto, durante o reinado de Dom Manuel I.
Outro grande feito português foi montar a expedição que chegou ao Brasil em 1500. Essa foi a expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui em 22 de abril de 1500. Não somente os portugueses realizaram grandes feitos durante as grandes navegações. É acreditado aos espanhóis o feito de terem organizado a expedição que trouxe os europeus ao continente americano pela primeira vez, desde que exploradores vikings estiveram na América do Norte entre os séculos X e XI. Durante grande parte do século XV, a Espanha enfrentava questões que não a permitiam lançar-se antes na exploração atlântica. Houve guerras entre dinastias e conflitos contra os mouros, em Granada, no sul da Península Ibérica. Além disso, a unificação territorial espanhola começou a esboçar-se com a união de dois reinos, Castela e Aragão. A expulsão dos mouros também fez parte dessa unificação territorial. Quando os reinos de Aragão e Castela se juntam, por meio do casamento de Isabela de Castela e Fernando de Aragão, em 1476, os espanhóis começam a poder planejar um projeto ultramar. O navegador genovês Cristóvão Colombo tinha um projeto ambicioso para os europeus no início da Idade Moderna, se lançarem em alto mar. Além do medo que rondava os oceanos por ser desconhecidos, muitos acreditavam ser povoados por monstros marinhos ou que a terra poderia ser plana e um abismo poderia ser encontrado a qualquer momento. Os navegadores deviam dominar uma série de técnicas e conhecimentos para lançarem suas expedições. Colombo acreditava que a Terra era redonda e, portanto, poderia navegar de um ponto ao outro se estabelecesse uma rota estável. Dessa forma, ele monta uma tripulação com 3 caravelas chamadas de Nina, Pinta e Santa Maria. No mesmo ano de 1492, quando os reis se estabeleciam na Espanha, em 12 de outubro, chegava na ilha de Guanahani, acreditando que fazia parte das Índias, e ele a batiza de San Salvador, dando início às grandes navegações espanholas. Na segunda expedição de Colombo, entre 1493 e 1496, ele conhece as ilhas da Jamaica, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e a Martinica. Na terceira viagem ao Novo Mundo, entre 1498 e 1500, ele conhece a ilha de Trinidade. Na sua última expedição, de 1502 a 1504, ele navegou na costa da América Central, imaginando ter encontrado uma parte da Ásia. Em 1494, os espanhóis e os portugueses assinam o Tratado de Tordesilhas, que contestava a bula intercoetara, que deixava Portugal com apenas 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, o que era basicamente o oceano, sendo alterado para 300 léguas das ilhas, dando uma parte oriental da América para os portugueses. Outro navegador de Genova, que ficou conhecido por dar o seu nome ao continente americano, foi Américo Vespúcio, que viveu entre 1454 e 1512. Ele fez incursões a serviço dos reinos espanhóis e portugueses. Américo Vespúcio participava de uma expedição espanhola, liderada por Alonso Ojeda, na região sul do Novo Mundo, entre 1497 e 1499, quando percebeu que aquelas terras não pertenciam à Ásia, e sim a um novo continente independente da Índia, como havia pensado Colombo. Dessa forma, o continente ficou conhecido não por aquele que o encontrou, mas sim por aquele que o diferenciou das Índias. Com a investida dos portugueses em fazer o périplo africano, os espanhóis se lançam ao oeste, inspirados por Cristóvão Colombo, em alcançar uma rota alternativa para chegar às Índias. Em 1519, o navegador português, a serviço da coroa espanhola, Fernão de Magalhães, começa
a circunnavegação do continente americano, pelo sentido sul do Oceano Atlântico. E em 1520 chega no Oceano Pacífico. Quando ele chegou no arquipélago, que hoje é conhecido como Filipinas, morreu em combate com os nativos daquela região. Quem assume a expedição é o comandante espanhol Sebastião Elcano, que chegou até as Ilhas Molucas, na região da atual Indonésia, grande produtora de especiarias. Mesmo não trazendo lucro imediato à coroa espanhola, a expedição conseguiu alcançar o objetivo de estabelecer relações comerciais entre a Espanha e o Oriente, ficando conhecida como a primeira circunnavegação registrada na história. Em 1543, o navegador espanhol Ruy Lopes Villa-Lobos vai até as Filipinas reconhecê-las como um território, e somente em 1577 é reconhecido como um território espanhol. As navegações possibilitaram ao Reino da Espanha conquistar uma série de colônias em várias partes do mundo, tanto as que foram mais exploradas em recursos naturais e humanos, a exploração de recursos como ouro, prata e outros insumos, como o tabaco e a produção de carnes, contou com a exploração da mão de obra nativa e, posteriormente, de povos escravizados trazidos do continente africano. A necessidade da expansão marítima, feita por parte de algumas coroas europeias, principalmente nos séculos XV e XVI, caracterizaram a Era dos Descobrimentos, que impulsionou avanços tecnológicos nos materiais e como eles eram utilizados para a instrumentação da navegação. Facilitaram objetivos como descobrir novos mundos e caminhos marítimos para efetuar as trocas comerciais. Outros povos também já tinham conhecimento nesta área. Como se sabe, os chineses e os árabes também utilizavam o método de navegar. Sabe-se que Portugal, que é banhado por mar em todo o seu território, desenvolveu a ciência náutica através de escolas de navegações, como falamos anteriormente da Escola de Sagres, um lugar de conhecimento e compartilhamento de experiências entre navegadores da Europa e do Oriente. As coroas eram as principais investidoras dessas escolas. Começou a se desenvolver cartografia e o mapeamento das costas marítimas e dos continentes de acordo com o que se conhecia na época, através de documentos e da observação. Materiais de apoio foram inventados como a bússola, trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes, feita por uma agulha magnetizada, que indica o eixo norte e sul. O astrolábio, para medir a altura e posição dos astros. O quadrante, que apontava para a estrela polar e permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação estava naquele momento. A balestilha, que se pensa ter sido inventada pelos portugueses e que era uma vara de madeira que tinha a função de medir a altura que unia o horizonte ao astro, permitindo determinar a localização. Através da tecnologia desenvolvida para as navegações, tudo aquilo que era apenas visível a olho nu no céu passa a ser interpretado e medido detalhadamente, como meio de localização dos navegadores. Ao navegar, o homem foi desenvolvendo e aprimorando os materiais, ultrapassando seus próprios limites e vencendo os medos. No desenvolvimento naval, houve também a necessidade de construir embarcações maiores e melhores. A nau foi outro meio de transporte utilizado em viagens longas, e a sua capacidade aumentou ao longo do tempo, indo de 200 toneladas no século XV para 500 toneladas no século XVI. Foi largamente usada no Caminho das Índias, onde atingiu o seu auge. Acompanhado de todo esse avanço, surgiu a importância do comércio marítimo, que acelerou o desenvolvimento das embarcações ao longo do tempo e que levou ao transporte do ouro, especiarias, sedas da Índia, que eram fonte de grande riqueza e soberania, e contribuíram para o monopólio do mercado. Os avanços tecnológicos das navegações foram sempre evoluindo de acordo com as necessidades, encurtando o tempo de viagem
e a eficácia dessas funções nunca pararam de se desenvolver até os dias atuais.